Olá, eu me chamo Luzinete Lopes Batista e vou falar sobre propriedade. A propriedade é o único dos direitos reais em ius re propria, que significa dizer que é o direito real sobre a própria coisa em qual o proprietário tem concentrado todos os poderes que são de usar, gozar, dispor e rever a coisa. Falarei também sobre o conceito da propriedade para a Constituição Federal, para o Código Civil e para a doutrina. O que diz a doutrina sobre o conceito de propriedade? Falarei também sobre as formas de aquisição. Como se adquire a propriedade? Quais são os efeitos dessa aquisição? Como é que funciona? E a perda da propriedade? Como é que perdemos a nossa própria propriedade? É possível? Falarei também sobre os efeitos dessa perda. Será que a perda da propriedade, como é que funciona? Quais são os efeitos? E o uso anormal? É possível? O uso anormal da própria propriedade? Veremos também sobre a função social da propriedade, a sua função econômica. E a partir de agora eu vou falar sobre o conceito de propriedade. O conceito de propriedade para nossa Constituição Federal de 1988 é que a propriedade é um direito fundamental, conforme consta lá no capítulo do artigo 5º. Ela visa, com essa determinação sobre o direito fundamental, que é a propriedade, assegurar uma vida digna, livre e igualitária entre todas as pessoas. Assim como ela, lá no artigo 170, no inciso 2º, ela define a propriedade privada como um requisito muito importante para o desenvolvimento econômico do país, por se tratar de um direito de conteúdo econômico patrimonial. Veremos agora como o Código Civil define a propriedade. O Código Civil define, conceitua a propriedade como o primeiro direito real de fato, conforme está elencado lá no artigo 1225. Ele considera a propriedade como a matriz, a base dos direitos reais, porque é a partir da propriedade que nascem todos os demais direitos reais. Lembrando que, em relação ao proprietário, lá no artigo 1228 do próprio Código Civil, o proprietário é aquela pessoa que tem a faculdade de usar, gozar, dispor e rever o bem de quem quer que injustamente esteja com ele, como, por exemplo, na situação de turbação, onde um terceiro invade parcialmente o bem de um proprietário e esse proprietário tem o direito de rever este bem, mesmo que tenha sido parcialmente ocupado. Em relação à doutrina, como é que a doutrina conceitua a propriedade? Para Maria Helena Diniz, a propriedade é um direito com limites normativos, que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica tem de usar, gozar, dispor e rever a coisa, de quem quer que esteja com ela, indevidamente. E seja independente de qual seja esse bem, seja um bem corpóreo, que é aquele onde podemos ver, tocar, aquele bem concreto, como um imóvel, por exemplo, ou seja um bem incorpóreo, que é aquele que não podemos ver nem tocar, como por exemplo, só um momento, os direitos autorais é um exemplo de um bem incorpóreo. Agora vou falar sobre as características da propriedade de acordo com a doutrina. A propriedade, ela é absoluta, no que diz respeito a usar, gozar, dispor e rever o bem. Ela é exclusivo. Em relação à exclusividade, a norma diz que não é possível, a norma não admite que duas ou mais pessoas sejam titulares de apenas um bem, de apenas uma propriedade. Caso ocorra isto, deve ser feita de forma parcial, de forma fracionária. Por exemplo, um imóvel que pertence a um grupo de 3 irmãos, Maria, João e André. Cada um tem 33,33% daquele imóvel. É possível? Sim, a lei admite. O que a lei não admite é que esses 3 irmãos
sejam titulares plenos, sejam titulares da totalidade ali, daquele percentual, aquele bem em sua totalidade, e sim parcialmente. Veremos também a característica da perpetuidade da propriedade. Quando é que a propriedade é perpétua? Quando o proprietário não tem interesse em alienar ou doar, por exemplo, ou quando a lei não determina que ele perca aquela propriedade. A perpetuidade, ela tem dois limites. Ela só termina quando o proprietário quer se desfazer da coisa ou quando a lei determina que ele perca aquela propriedade, como é o caso da uso capião ou a desapropriação. Em relação à propriedade resolúvel, vamos supor que São João vende a propriedade dele. Ele tem 3 anos para comprar esse imóvel novamente na mão do vendedor, do comprador, né? Da pessoa, do adquirente, a pessoa que adquiriu o imóvel dele. A própria lei garante, dá esse direito a ele de, dentro de 3 anos, ele poder, caso ele queira, adquirir novamente aquele imóvel. O que acontece normalmente quando a pessoa vende o imóvel, se arrepende e quer ter aquele imóvel de volta. É possível? Sim, é possível. Em relação à característica ilimitada da propriedade, quando é que a propriedade é ilimitada? Quando o proprietário ele pode fazer o que quiser do seu bem. Ele pode vender, ele pode emprestar, ele pode doar, ele pode fazer o que quiser. Neste sentido, a propriedade é ilimitada. Lembrando que o direito de propriedade encontra limites dentro da própria norma. É o que veremos durante essa apresentação. Em relação ao limite do direito de propriedade, a doutrina ela entende que essas limitações legais impostas ao direito da propriedade trata-se de uma evolução, por se tratar de interesse comum, interesse da coletividade, e não interesse apenas de uma única pessoa. E é por isso que é considerada evolução. Para a doutrina, a forma de aquisição da propriedade, ela pode ser originária ou derivada. Sendo originária, quando não existe uma relação entre o novo proprietário com o proprietário anterior, que é o caso da usucapião, né? Onde não existe contato do antigo proprietário com o novo proprietário. Lembrando que a usucapião, ela é uma forma de perda da aquisição da propriedade e também de perda da propriedade para aquele ex-proprietário, aquele que era titular desse imóvel. Em relação ao posicionamento da doutrina, ela diz o seguinte: a forma, quanto à forma originária e derivada, a forma originária, o adquirente daquele imóvel, ele não traz para si a responsabilidade de arcar com os vícios que aquele bem, né, no caso o imóvel, ele tem. Muito pelo contrário, ele traz o bem para ele sem nenhum tipo de problema. Nem problema com impostos, dívidas, nada. A forma originária, o adquirente adquire apenas, o novo proprietário adquire apenas o bem e não os vícios. Na forma derivada, é o contrário. O adquirente adquire tanto aquele bem quanto todos os vícios. Benefícios, inclusive os benefícios. Os benefícios, os prejuízos, as dívidas, as pendências, tudo. Isso acontece, a forma derivada acontece quando existe uma relação entre o novo proprietário e o antigo proprietário. Existe um negócio jurídico aí, seja através de alienação que é a venda, né, ou através da doação. Lembrando que os efeitos da aquisição, os efeitos da aquisição, ele se dá através do registro, lá no cartório de registro de imóvel, no caso do imóvel. O móvel se dá a partir da tradição, que é a entrega do bem para o comprador, para o novo proprietário. Esse é o efeito em relação ao bem móvel. Houve a tradição, houve a entrega,
então a aquisição. Em relação aos bens imóveis, o registro dos bens imóveis lá no cartório de imóveis, ele não tem presunção absoluta, não tem. E sim iuris tanto. O que quer dizer? Quer dizer que admite prova ao contrário, admite contestação, de acordo com o artigo 1245 do próprio Código Civil, lá no parágrafo 2º, onde diz que, se não houver contestação sobre este registro, o adquirente continuará sendo proprietário, o que quer dizer que, caso contrário, esse proprietário, essa pessoa que adquiriu o bem, ele pode perder esse bem. Então, é muito importante verificar todas as informações antes de adquirir, principalmente aquele imóvel, antes de registrar. O registro lá no cartório de imóveis não significa que você já é proprietário, mesmo sendo observado pelo tabelião, pelo funcionário lá do cartório, se aquela transferência da titularidade está atendendo aos requisitos pré-estabelecidos em lei. Por quê? Por causa do artigo 1245, que diz que, se não houver contestação, você é o proprietário após o registro. Caso contrário, você perde sua propriedade. Em relação à aquisição na forma sucessão, vamos ver agora como é que funciona. A aquisição na forma sucessão acontece de forma hereditária. No caso da partilha, por exemplo. Vamos supor, os pais faleceram e deixaram os bens para os filhos. Aqueles filhos vão adquirir aqueles bens através da sucessão, que é a forma derivada, o que significa dizer que todos os benefícios e prejuízos, vícios, virão com o bem. Eles arcarão, eles ficarão tanto com os frutos quanto com os prejuízos. E de acordo com a norma, ela é imediata, na verdade é uma ficção jurídica, quando a norma diz que a aquisição na forma sucessão é imediata, porque na verdade não, ela diz que acontece automaticamente, mas não passa de uma ficção jurídica. Por quê? Porque deve seguir todo um rito pré-estabelecido em lei especial, não de forma automática, os pais faleceram, os filhos já são donos, não. Tem regras, deve seguir regras. Em relação à aquisição, na forma acessão, que significa acréscimo, inclusive esse acréscimo ele pode vir de forma natural ou artificial. Natural é quando a própria natureza se encarrega disso. Artificial é quando o ser humano insere naquele bem um outro bem, né? Aquisição na forma acessão. Para os ambientalistas, em relação à acessão natural, a forma natural, tudo o que a natureza insere naquele bem, naquele imóvel, é de domínio público, é do poder público. Não pertence a particulares. Como, por exemplo, um rio, vamos supor, o rio divide ali 2 terrenos. O proprietário A, proprietário B. Para os ambientalistas, o que vai acontecer ali naquele rio, que eu vou explicar agora, pertence ao poder público. Por exemplo, as águas do rio, isso deve ser um rio pequeno, que comporte apenas pequenas embarcações, de uma, no máximo 2 pessoas. A água vem trazendo, vamos supor, areia, cascalho, aí vai acumulando. Isso acontece aos poucos, inclusive, vai acumulando. Chegou ali no meio daquele rio, que pertence a dois proprietários, formou uma ilha. Para os ambientalistas, aquela ilha pertence ao poder público, mas para os civilistas, não pertence ao poder público, não. Pertence à propriedade privada, que será dividida conforme ali as regras, né? Vai dividir cada um na sua parte, cada um vai ficar com uma parte da ilha. Cabe a propriedade privada de acordo lá com os civilistas. Essa forma natural, ela pode ser testada, que é quando a própria natureza vai trazendo esse material, conforme eu expliquei agora, aos poucos. Né? Agora acontece também essa acessão natural de forma aluvião.
a natureza traz, continua trazendo aos poucos e vai acumulando ali e fazendo, por exemplo, vamos supor, tem o mesmo rio, aí vem a natureza, vai fazendo, ao invés de criar aquela ilha no meio, né? Chega lá no cantinho do rio, do proprietário B, e acumula terras. Então acaba fazendo uma planagem ali, o que era água passou a ser terreno. Aquele terreno, para os civilistas, pertence ao proprietário B. Aumentou o terreno do proprietário B, naturalmente. Agora acontece também a avulsão, que é aquela forma de acessão abrupta, rápida, de imediato, como é o caso quando caem os barrancos dentro de um rio, por exemplo, acaba fechando, tirando ali, ocupando o espaço da água, vira terreno. Então, é a forma natural avulsão. Essa é rápida, não é, embora seja natural, não é aos poucos, como a aluvião. Em relação artificial, é quando o ser humano insere naquele bem um outro bem. Por exemplo, um terreno do senhor João, ele empresta a senhora Maria para que ela faça plantação. Aquela plantação, ela passa a pertencer ao senhor João, ao proprietário. Vamos supor que a senhora Maria plantou e não vai colher. O proprietário, o senhor João, tem a obrigação de indenizar a senhora Maria, porque ele é proprietário do terreno, mas a senhora Maria é proprietária da plantação. Se o senhor João emprestar aquele terreno à senhora Maria emprestar, no caso, a semente dela para um terceiro, esse terceiro vai lá no terreno do senhor João e faz a plantação, a senhora Maria tem a obrigação de indenizar o senhor João. Sim. Em relação à aquisição do bem móvel, conforme eu já tinha dito, ela se dá a partir da tradição, conforme o artigo 1226 do próprio Código Civil. A perda da propriedade. Vamos ver agora como perdemos a propriedade. Quais são as formas? Em relação à perda da propriedade, lá no artigo 1275 do Código Civil, quais são as formas? Alienação, abandono, renúncia, perecimento, uso capião ou desapropriação. Em relação à alienação, é quando o proprietário vende o seu imóvel para alguém, que é no caso a alienação na forma onerosa, ou quando ele doa para alguém, que é a forma não onerosa, que é a doação. Agora acontece também o abandono, quando o proprietário abandona o seu bem, não cuida dele, não paga as taxas, não paga os impostos, ele abandonou o bem. O que vai acontecer? Chega um terceiro, toma posse daquele bem e chega num determinado período, seja 10 anos, com produtividade ali dentro, produzindo naquele imóvel, ou 15 anos, estando de posse daquele imóvel, pode solicitar a titularidade daquele imóvel através da ação da uso capião. Em relação a uso capião, ela acontece quando o imóvel não atende a sua função social, que é no caso do abandono. A renúncia, que é uma outra forma de perda da propriedade, ela acontece quando o proprietário não tem mais interesse em ficar com aquele bem. Não quero mais, não quero nenhum compromisso, nem responsabilidade com esse imóvel. Aí ele chega lá no cartório de imóvel, registra a declaração, né, expressamente perante o registro lá no cartório de imóvel e entrega para o bem público. A partir daquele momento ele não tem mais compromisso nenhum com o que aquele imóvel vem a fazer, a praticar, a somar ou subtrair na sociedade. Em relação aos efeitos da perda do imóvel, da propriedade imóvel, né, será subordinado ao registro do título transmissivo ou título renunciativo, que era o caso da renúncia, nos registros de imóveis, para que ocorra esse ato do proprietário, conforme o artigo 108 do próprio Código Civil. Abandono, a pessoa não faz declaração, simplesmente abandona, como o caso que eu expliquei anteriormente em relação ao uso capião. Agora tem também o perecimento, que é quando a pessoa perde o bem. Vamos supor o bem móvel, o carro pega fogo, você perdeu seu bem. Perecimento, o bem pereceu. O imóvel desabou,
Você perdeu seu imóvel, ficou apenas com o imóvel terreno. Lembrando que, em relação ao perecimento, o proprietário deve informar lá no cartório de registro de imóveis, fazer a retificação do que está escrito lá. Se lá está escrito que ele tem um prédio e o prédio caiu, ele vai retificar, olha, hoje eu só tenho o terreno. Desapropriação. Como funciona a desapropriação? Existe entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a desapropriação deve atender o que determina a Constituição Federal. O que determina a Constituição Federal é que o imóvel ele só deve ser desapropriado para atender a interesse público e da coletividade e seguindo regras estabelecidas em lei. Em relação à aquisição do imóvel, existe um entendimento doutrinário jurisprudencial em que diz o seguinte: o novo proprietário, independente de ele ter dado causa ou não ao prejuízo ao meio ambiente, ele, a partir do momento em que ele tem a titularidade daquele bem, ele é responsável para a recuperação do meio ambiente. É o próprio terreno, onde os vícios acompanham o bem. Agora eu vou falar sobre o uso normal da propriedade. Inclusive está elencado lá do artigo 1277 até o artigo 1284. O 1287 ele diz o seguinte: as interferências causadas por mau uso da propriedade, como por exemplo, aqueles comportamentos que podem interferir no sossego, na saúde, que podem inclusive causar prejuízo também, tá? Ao sossego, saúde e a segurança do vizinho ou da vizinhança, elas são proibidas. Inclusive, o vizinho prejudicado pode entrar com a ação de danos infecto, que é a prevenção, para não acontecer o prejuízo para ele. Em relação às interferências, vamos supor que o vizinho use som alto, incomodando o vizinho ao lado. O vizinho ao lado tem o direito ao sossego. Então, esse vizinho que está com som alto, ele tem a obrigação de baixar o som de uma forma que não incomode o vizinho. Inclusive, em relação ao sossego, a pessoa que está cometendo esta infração, ela pode responder penalmente. Ela pode pegar de 15 dias até 3 meses de prisão ou pagar multa, né? Em relação a interferências, quando há interesse público, por exemplo, tem um hospital sendo construído ao lado de minha casa, um barulhão. Aí eu entro com a ação. O que vai acontecer? O juiz vai indeferir o meu pedido. Por quê? Prevalece o interesse público sobre o meu interesse particular em relação ao uso normal da propriedade. Em relação às ações em que o juiz indefere o pedido do proprietário ou do vizinho, né, prejudicado, esse vizinho pode entrar com ação pedindo que seja diminuída aquela interferência ou até eliminada, desde que essa seja possível, né? E quanto à ruína, se você é uma pessoa que tem um vizinho, que tem um prédio, né, tem como vizinho um imóvel que está em ruína, você tem um direito, você pode entrar com ação e pedir a demolição ou a reparação desse imóvel. Inclusive, pedindo caução, caso venha acontecer prejuízo para você ou para o seu próprio imóvel. Quanto a essas interferências, todas elas objetivam assegurar, claro, o sossego, a saúde e a segurança do proprietário.